É, Bom dia a todos. Vamos continuar aqui com nossas aulas. Nós estamos vendo essa parte relativa, né, a dispositivos de medição de pressão. Na aula anterior, nós falamos sobre o barômetro, o princípio, né, de funcionamento do barômetro. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o manômetro, tá certo? Para a gente finalizar essa parte aí de dispositivos de medição de pressão. Bom, o manômetro, né, ele vai ser um aparelho utilizado para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas, tá certo? O princípio, né, vai ser o seguinte: uma coluna de fluido pode ser usada para medir diferenças de pressão, tá certo? O que matematicamente, né, ele vai ser expresso por essa equação que aí está, que nada mais é do que aquela expressão que a gente viu anteriormente, né, que a gente viu lá nas nossas aulas quando a gente começou a falar sobre pressão, tá certo? Apenas resgatei ela, né, e trouxe aqui para que a gente possa compreender, né, o princípio de funcionamento do manômetro, tá certo? Então, originalmente, né, essa equação diz que a diferença de pressão vai ser igual a ρ vezes G menos ρ vezes G vezes delta Z, né? E aí ela está escrito que foi reescrito, né, exatamente para a gente ter essa percepção melhor, né? Então, a coluna aqui do fluido, né, o que está representado aqui por ΔZ, ele vai exatamente representar aqui uma variação, né, uma diferença de pressão, tá certo? Ok? Então, lembrando que essa relação aí, ela foi considerada, né, para fluidos que têm a densidade constante, né? Então, nesse caso aí, ρ vezes G vai se configurar como uma constante, né? Então, de fato, a variação da altura, tá certo? Da coluna do fluido vai representar uma variação de pressão, ok? Então, o manômetro simples, certo? Ele é um aparelho em forma de U, tá certo? De vidro, né? O plástico, conforme vocês estão vendo aí nessa figura mais à esquerda, tá certo? E dentro desse tubo, né? Em forma de U, é utilizado um fluido, certo? Então, geralmente, esse fluido pode ser o mercúrio, água, álcool ou óleo, né? Só para citar alguns exemplos, tá certo? Então, para situações onde se tenha grandes variações de pressão, normalmente é utilizado o mercúrio, né? Que é um fluido que tem uma densidade bastante elevada, então você vai ter uma faixa de trabalho ali mais interessante de se trabalhar, tá certo? Mas geralmente são esses os fluidos, né? Que são utilizados aí em manômetros, certo? Ok? Então, inicialmente, né, essa parte que a gente introdutória aí com relação a esse dispositivo chamado manômetro. Para que serve? Vai ser um dispositivo, certo? Usado para medir diferenças de pressão pequenas e moderadas. Então, o princípio, né, vai ser exatamente isso. A coluna de um fluido, né, a altura da coluna desse fluido vai exatamente nos dizer o quão uma pressão vai variar, tá certo? Matematicamente aí está a formulação, né, que inclusive nós já definimos em aulas anteriores, e o manômetro simples, ele vai ser constituído, né, de um tubo em forma de U, onde dentro desse tubo contém algum fluido. Os fluidos mais usuais são mercúrio, água, álcool ou óleo, certo? Lembrando, para quando se trabalha com altas variações, com diferenças de pressões relativamente altas, geralmente se trabalha com o mercúrio, ok?
Continuando aqui. Então, vamos analisar agora, certo? A seguinte situação. A gente vai ter um tanque aí, representado por essa figura, certo? Esse tanque aí seria um exemplo de um manômetro básico, tá certo? Ou melhor dizendo, né? A gente vai utilizar um manômetro básico para determinar, né, a pressão dentro desse tanque, tá certo? Então, note, né? A gente tem aqui um tubo em forma de U. Então, notem, vamos dizer, notem aí a presença do manômetro, certo? E dentro desse tanque a gente tem o que, pessoal? A gente vai ter um gás, tá certo? Conforme tá ilustrado aqui, ó. Aí qual é a situação que a gente tem inicialmente, né? Qual a primeira coisa que a gente deve considerar? Tá escrito aqui nesse balãozinho, né? Os efeitos gravitacionais dos gases são desprezíveis, né? Foi uma coisa que a gente debateu bastante em aulas anteriores, quando a gente falou de pressão, né? A variação da pressão com relação à altura, né? Para gases, certo? Ela pode ser desprezível, certo? Tendo em vista, né, a baixa densidade desse tipo de fluido, ok? E a partir, né, dessa análise que nós já fizemos em aulas anteriores, é que a gente vai analisar essa situação aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar é exatamente isso. Os efeitos gravitacionais dos gases são desprezíveis, tá certo? Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Né? Tendo em vista essa situação, toda a pressão aqui dentro, né, do tanque, tá certo? Ela vai ser igual, ok? E a gente vai chamar ela de P1, certo? Chamando ela de P1 exatamente porque ela vai ser igual à pressão nesse ponto aqui, ó, no limite desses dois fluidos, tá certo? Então, qualquer ponto aqui dentro do tanque, bem como até aqui, né, nessa linha que delimita aqui, um fluido de outro, tá certo? Ela será igual a P1, ok? Então, note, né, pela própria configuração aqui da figura, pela figura anterior, uma observação que eu havia esquecido, é que nessa concepção, né, de um manômetro, os fluidos eles precisam ser imissíveis, né? Como vocês podem notar, eles não podem se misturar, né? Caso contrário, o funcionamento do manômetro perde o sentido, tá certo? Então, a primeira hipótese que nós temos é essa, né? Que aí, qualquer ponto do tanque aí, que está cheio de gás, a pressão vai ser igual a P1, vai ser igual em todos os pontos, tá certo? O segundo ponto que nós teremos foi o que nós deduzimos, né? Na nossa última aula, quando a gente falou lá de pressão, né? Ou melhor, foi o último tópico, né? O último conceito que nós aprendemos na nossa primeira aula de pressão é que a pressão ela só vai variar verticalmente, né? Então, dois pontos que estão à mesma altura, eles vão apresentar a mesma pressão, né? O princípio de Pascal. Inclusive, a gente exemplificou com um exemplo, a gente demonstrou isso com um exemplo prático, tá certo? Então, dessa maneira, né? O que é que vai acontecer aí? Tendo em vista esse conceito, que já foi debatido em aulas anteriores, a gente vai dizer que a pressão no ponto 2, que a gente chama de P2, ela vai ser igual à pressão no ponto 1, tá bom? Que a gente chamou já anteriormente de P1, tá certo? Então, essa é a segunda informação que nós extraímos aí, que nós consideramos, tá certo? Mas aí a gente vai ter a seguinte situação, ó. O tubo, ele está aberto para a atmosfera, tá certo? Essa é outra situação a ser observada, né? Inclusive o desenho ele mostra isso, mas fiz questão de enfatizar para a gente melhor entender aí essa análise, tá certo? Se o tubo está aberto para a atmosfera, pessoal, agora analisando a pressão no ponto 2 aqui pelo lado direito, né? A partir do tubo, e
tendo em vista todos os conceitos que nós aprendemos até aqui, né? Mas não acaba morre. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Foi eu quando liguei aqui, que eu entrei no aplicativo, aí o microfone fica ligado, professor. Mas não foi nada da aula, não. Continuando. Então, analisando a pressão do ponto 2 aí pelo lado direito, né? Analisando a partir, vamos dizer assim, do tubo que está aberto à atmosfera, e considerando todos os conceitos que nós aprendemos até aqui, né? A gente pode dizer também, pessoal, que a pressão do ponto 2 vai ser igual ao quê? A pressão do ponto 2 ela vai ser a pressão atmosférica, né? Que é a pressão que está aqui, a coluna de ar, né? Que está exercendo pressão aqui nesse ponto, né? Na superfície aqui do ponto, do fluido, tá certo? E mais, né? A pressão da coluna aqui do fluido, né? Que no caso aqui vai ter uma altura H. Conforme a gente já aprendeu, né? Essa pressão vai ser o quê? Rho vezes G vezes H. Tá certo? Lembrando que Rho vai ser o quê? A densidade do fluido no tubo. Tá certo? É importante fazer essa diferenciação. Tá certo? Então, a pressão aqui no ponto 2, né? Relembrando, vai ser o quê? A pressão atmosférica, mais a pressão da coluna desse fluido, que no caso vai ser o quê? Rho vezes G vezes H, onde Rho vai ser o quê? A densidade aqui, ó, desse fluido, tá certo? Ok? Então, isso aqui seria a forma, né, de a gente deduzir, de a gente medir, né, a pressão nesse tanque aí, dentro desse tanque, né? Então, como a gente já viu na própria definição do manômetro, ele é um dispositivo que vai o quê? Medir diferença de pressão, né? Se a gente analisar essa fórmula, ela vai nos dar exatamente a diferença de pressão, né? Se a gente passar a pressão atmosférica para cá, a gente vai ter o quê? P2 menos pressão atmosférica igual a ρ vezes G vezes H, né? Lembrando que a pressão 2 aí, ela vai ser a pressão absoluta, né? Então, na medida que eu subtraio a pressão absoluta, faço a pressão absoluta menos a pressão atmosférica, eu vou ter exatamente a pressão manométrica, né? Conceitos que a gente viu lá na nossa primeira aula de pressão, né? A gente debateu sobre esses conceitos, esses diferentes tipos de que a pressão pode ser lida, né? Vamos dizer assim. Tá certo? Ok? Perguntas? Não. Então, continuando aqui, ó. Vamos pegar essa mesma situação, tá certo? Vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Ele pede para a gente determinar a pressão absoluta dentro do tanque, tá certo? Então, seria a mesma situação, né? Então, ele dá aqui alguns exemplos, ó. Ele nos fornece os valores numéricos, né, de cada um dos itens. Então, a gente vai ter o seguinte aqui, ó. A pressão atmosférica vai ser 96 kPa, tá certo? Mas aí ele não dá, então lembrando que aqui é a nossa fórmula que a gente pegou, né? Da forma que a gente deduziu anteriormente, né? Então, a pressão absoluta vai ser o quê? A pressão atmosférica mais ρ vezes G vezes H, tá certo? A pressão atmosférica ele já dá aqui, 96 kPa. O ρ ele não dá, né? A densidade do fluido, mas ele dá o quê? Ele dá a gravidade específica, né? Então, lembrando lá da nossa aula de propriedades dos fluidos, gravidade específica vai ser o quê? Vai ser a densidade do fluido dividido pela densidade da água em condições especificadas, né? Então, a partir dessa definição, a gente consegue extrair aqui, ó, a densidade do fluido. No caso, vai ser a gravidade específica vezes a densidade da água em condições específicas, né? G é aceleração local da gravidade, a gente bem sabe. E H vai ser a altura da coluna do fluido, que no caso aqui, ele está falando que é 55 centímetros. Tá certo? Então, é bem simples, né? Só substituir os valores, tá certo?
gravidade específica 0,85, certo? A densidade da água nas condições especificadas vai ser 1.000 kg por metro cúbico, tá certo? Não coloquei as unidades aqui, mas a gente já tem trabalhado bastante com essas unidades, a gente já sabe que é 1.000 kg por metros cúbicos, tá certo? Aqui é 96 kPa, ok? E essa parte aqui, ó, 850 a gente pegou daqui, né? 9,81 metros por segundo quadrado e 0,55, né? A gente transformou aqui centímetros para metro. Então, a gente trabalha aqui com essas unidades do sistema internacional. Aí, ó, eu vou fazer essa conta aqui só para a gente verificar uma coisa. Sugiro que faça também aí. Então, 850 vezes 9,81 vezes 0,55. A gente vai encontrar o seguinte valor. 4.000, certo? 586, aproximadamente 4.586,2, tá certo? Então, lembre da aula anterior, quando a gente falou sobre o barômetro, né? Falou sobre pressão atmosférica, e encontrou algumas relações com relação às unidades de pressão. A gente descobriu que quando a gente multiplica aqui, ó, quilograma por metro cúbico, metros por segundo ao quadrado e metros, a gente vai encontrar que relação? A gente vai encontrar Newton por metro ao quadrado, que no caso é Pascal, tá certo? E note que aqui na equação eu coloquei o valor de 96 kPa. Então esse valor 4.586 que eu encontrei está em Pascal, né? Então como eu tenho que somar aqui, ó, e aqui está em quilopascal, o que é que eu vou fazer? Ou transformo esse valor que eu encontrei em quilopascal, ou transformo 96 em pascal. É mais interessante, né? Transformar esse valor que nós encontramos em quilopascal, né? Já que a unidade final a gente geralmente vai trabalhar com quilopascal, tendo em vista que esses valores são valores bastante grandes, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou dividir o valor por 1.000, tá certo? Que vai me dar aproximadamente 4,6, certo? E aí, quando eu somar com 96, né? Já que agora os dois valores estão na mesma unidade, quilopascal, a gente vai encontrar aproximadamente 100,6 quilopascal, que é o que aí está representado, tá certo? Então, a gente utilizou exatamente o manômetro, né, para determinar a pressão absoluta dentro do tanque, tá certo? Que para essa situação foi de 100,6 quilopascal. Ok? Alguma pergunta? Seguindo aqui. Bom, vamos analisar outra situação agora, tá certo? Vamos estudar agora, ó, a sobreposição, ok? De vários fluidos immiscíveis de diferentes densidades, ok? Então, para isso, né, a gente pode considerar essa situação, né? E a gente aí vai determinar a pressão, certo? Em um determinado ponto, né? A partir, né, analisando, né, várias camadas de fluidos, tá certo? Conforme está ilustrado aí nessa figura, ok? Mas existem, né, vamos dizer assim, alguns conceitos que já foram pré-estabelecidos e que vamos relembrá-los agora, né? Então, por exemplo, dois pontos à mesma altura em um fluido em repouso estão à mesma pressão. A gente, inclusive, falou disso agora há pouco, né? A gente deduziu isso, como eu já falei, em aulas anteriores, quando a gente falou de pressão, tá certo? E ele fala o seguinte, ó, a pressão aumenta para baixo e diminui para cima, né? Ou seja, a pressão no fundo ela é maior do que a pressão no topo, tá certo? E isso aí ele vai ter implicações quando a gente estiver fazendo essa análise, né? Então, por exemplo, se a gente for calcular a pressão no ponto 1, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco, o que é que vai acontecer? Ela sempre vai aumentando, né? Mas se por acaso eu fosse calcular a pressão no ponto 2 que esteja
acima de P1 aqui, acima do ponto 1, por exemplo, aqui, onde eu estou com o mouse, tá certo? Então, eu poderia, esse ponto, ele vai ter uma pressão que menor do que P1, né? Porque ele está uma profundidade menor do que P1, tá certo? E outro ponto, né? Outro ponto a ser analisado, né? É que a variação da pressão em uma coluna de fluido de altura H é delta P, que é igual a ρ vezes G vezes H, que isso aí já é uma expressão já bem conhecida nossa, tá certo? Então, tendo em vista isso, o que é que vai acontecer? A pressão em qualquer ponto, né? Então, considerando aqui principalmente essa primeira, esse, essa primeira informação que a gente tem, né? A gente vai ter o seguinte, ó, que a pressão em qualquer ponto pode ser determinada iniciando com um ponto de pressão conhecida e adicionando ou subtraindo os termos ρ vezes G vezes H. Então, você vai adicionar esses termos, né? Quando você tiver o quê? Fazendo esse percurso no caminho de cima para baixo, né? Por quê? Porque a coluna de fluido vai aumentando, então a pressão vai aumentando, tá certo? E se aí, no caso, você for para um ponto, né? Que tem uma profundidade menor, você vai continuar esse percurso, né? Mas você vai o quê? Você vai subir, né? Ok? Então, quando você sobe de um ponto para o outro, você vai diminuir na pressão. Então, você não vai mais somar os termos ρ vezes G vezes H. Você vai subtrair, tá certo? Isso é a consequência exatamente dessa primeira informação que a gente tem, né? Que dois pontos são à mesma altura, em repouso está à mesma pressão. Então, quando a gente passa de um ponto, a gente está aqui, ó. Então, se a gente voltar para um ponto que está à mesma altura, esses pontos vão estar à mesma pressão, né? E aí a gente pode pular para um ponto mais acima, por exemplo. Certo? A gente está nesse ponto, a gente pula para um ponto mesmo de pressão, e depois vai para o ponto acima, subtraindo ρ vezes G vezes H. Certo? Basicamente, é isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente vai determinar a pressão no ponto 1. O que é que a gente faz? Ele diz que a gente começa de um ponto de pressão conhecido e vai somando ou subtraindo, né, os termos ρ vezes G vezes H. Nessa figura aqui, qual é o ponto de pressão conhecida que nós temos? É exatamente na superfície aqui, né, do recipiente, que vai ser a pressão atmosférica. Então, a gente vai percorrer até chegar no ponto 1, né? Então, a gente vai ter aqui inicialmente, ó, a gente está descendo, então a gente vai somar, né? Então, a gente vai ter ρ1, que vai ser a densidade desse fluido 1, né? Vezes G, vezes H1, que é essa altura aqui, ó. Mais, aí agora a gente está em outro fluido, ó, mais ρ2 vezes G, vezes H2, tá certo? A gente está no fluido 2 aí. E depois, né? A gente vai passar aqui pelo fluido 3, ó, mais ρ3 vezes G1, desculpa, vezes G vezes H3, que vai ser igual a exatamente aqui a pressão do ponto 1, tá certo? Então, utilizando, né, uma sobreposição de vários fluidos immiscíveis de diferente densidade, a gente pode calcular a pressão em um determinado ponto, né? Onde a gente vai partir de um ponto de pressão conhecida, tá certo? E vai fazer esse percurso, né? Subtraindo ou adicionando os termos ρ vezes G vezes H. Nesse caso aqui, a gente só somou, por quê? Porque a gente só, vamos dizer assim, a gente só foi descendo, tá certo? Perguntas? O que é? Deu? Não. Alguém falou? Eu disse não. Sem perguntas. Aí a gente vai ter a seguinte situação, né? No caso aí, se a gente tiverem todos os fluidos apresentar a mesma densidade, né? A gente pode rearranjar essa equação, né? De forma que a gente vai ter aí pressão atmosférica mais ρ vezes G, né? Já que vai ser o mesmo para todos, vezes H1 mais H2 mais H3, tá certo? Ok?
E no caso seria essa altura total, né? Seria a situação se fosse o mesmo fluido, por exemplo. Tá certo? Bom, aí vamos. Volta aí, só para anotar essa forma, por favor, bem rapidinho. Pronto. Seguindo aqui. Bom, aí vamos utilizar agora o manômetro, certo? Tá? Para outra situação, ó. A gente já falou anteriormente, né, que ele vai ser um equipamento, né, um dispositivo utilizado para fazer a medição de diferença de pressão. Tá? E é exatamente isso que a gente vai aplicar agora, tá certo? A gente vai medir a queda de pressão entre dois pontos específicos de uma seção de escoamento horizontal, tá certo? Então, a gente vai ter um escoamento horizontal de um determinado fluido, né? E a gente vai considerar dois pontos quaisquer, onde haja, entre esses dois pontos, uma queda de pressão, tá certo? Isso é uma coisa que de fato ocorre, né? E essa queda de pressão, ela geralmente vai ocorrer devido ao quê? A presença de algum dispositivo, como uma válvula, certo? Ou uma troca de calor, ou é, ou qualquer resistência ao escoamento, tá certo? Então, durante a tubulação, né? Seja lá qual for o fluido que esteja escoando, né? Entre dois pontos quaisquer possa existir, né? Algum dispositivo que vai apresentar uma resistência ao escoamento. De modo que entre esses dois pontos, certo? Vai haver o quê? Uma queda de pressão. E a gente vai colocar exatamente entre esses dois pontos, né? A gente vai conectar cada um desses pontos, né? A gente vai conectar os dois lados do manômetro, certo? Entre esses pontos que a gente deseja medir a diferença de pressão, ok? Então, é basicamente o que a figura tá ilustrando, né? Então, aqui a gente tem um ponto, vamos dizer assim, de referência, e aqui a gente tem outro ponto que supostamente, né, está apresentando uma resistência ao escoamento, né? Então, a gente colocou aqui um dos lados do fluido no ponto inicial e colocou o outro lado do fluido aqui no ponto que aparentemente tá apresentando uma resistência ao escoamento, né? E aí o manômetro vai exatamente nos fornecer, tá certo? Essa diferença de pressão, né? Essa variação de pressão que vai haver entre esses dois pontos, tá certo? Então vamos analisar aqui, ó. Então pegando aí, tá certo? Essa mesma figura, né? Mas vendo ela agora, vamos dizer assim, analisando aí os elementos que vão estar atuando nesse escoamento, tá certo? Então a gente vai ter aqui, ó, uma seção de escoamento, um dispositivo de escoamento, tá certo? Que é aqui o fluido, né? E a seção que a gente vai analisar, ok? E aqui a gente vai ter os dois pontos, né? Aqui a gente vai ter os dois pontos onde nós iremos analisar essa queda de pressão, né? O ponto 1 e o ponto 2. Estou só destacando aqui, né? A gente vai ser fluidos immiscíveis, tá certo? O fluido que a gente chamou de fluido de trabalho, ok? Ele vai apresentar uma densidade ρ1, tá certo? Seria esse fluido aqui que está marcado com a corzinha azul, né? Que é exatamente o fluido que está escoando através da tubulação, tá certo? Ele pode ser um gás e também pode ser um líquido, tá certo? Tanto faz, né? Um gás ou um líquido, pode ser um fluido qualquer, tá certo? E o fluido manométrico, pessoal, que é exatamente o fluido, né, que vai nos fornecer, vamos dizer, a diferença de pressão, né? O fluido que a gente vai utilizar no manômetro, tá certo? Ele está representado aí na cor, acho que é laranja essa cor, tá certo? E a gente falou aí que ele está com ele vai apresentar uma densidade que a gente chamou de ρ2, tá certo? H vai ser a altura diferencial do fluido, ok?
Então, basicamente, isso aqui vai ser a coluna, né? A gente vai ver lá na frente, mas daqui a gente já, pelo que a gente também já viu, né? A gente deduz que vai ser exatamente, né? A gente já presume, né? Que essa coluna aqui vai ser a coluna que vai exatamente fornecer essa diferença de pressão, tá certo? E a outra condição que a gente vai ter, pessoal, é que a densidade, né, do fluido manométrico, ela tem que ser superior, certo? Ela tem que ser maior do que a densidade do fluido de trabalho, ok? Então, essa seria a situação aí que a gente vai ter, né, para analisar, né, esse contexto, quando a gente está fazendo a medição de queda de pressão entre dois pontos específicos de uma seção de escoamento horizontal, tá certo? Então, eis aí as condições, tá bom? Então, a gente está encerrando esse primeiro momento. Aí, na volta, a gente começa a analisar, a deduzir as equações que vai representar essa queda de pressão, tá certo? Se tiver alguma dúvida, por favor, podem falar.